Olá, ni hao. 你好, bom dia, boa tarde para aqui, 早上好. Tenho um grande prazer aqui estar com a jornalista Isabel Xi. Ela está em Beijing. Tudo bem aí, Isabel? Tudo bem? É muito bom ver você e muito obrigada pelo esse convite. Faz tempo a gente não conversa. Agora o mundo tem mais coisas acontecendo, né? E eu fico muito agradecida por você me convidar para compartilhar novas novidades da China. Muito bem, também fico muito feliz de conversar com vocês, ter esse privilégio enorme de conversar com você, Xi. Xi, primeiro, na outra conversa, eu acho que a gente não apresentou você legal. Assim, você pode apresentar qual o seu trabalho aí na China? O que você faz aí? Sim, sim. Meu nome, Isabela Shi, no X, para a gente me procura no X, seguir no X, porque lá eu compartilho mais notícias da China. Na verdade, eu sou jornalista do grupo Mídia da China, quer dizer, aquele veículo mídia estatal, na verdade, e já por 10 anos, na verdade. Mas antes a gente trabalhava mais para a rádio, e eu trabalhei 2 anos no Brasil como correspondente entre 2016 a 2018, e agora estou em Pequim e faço mais temas, coberturas sobre notícias, eventos políticos, economias, esses temas, porque realmente a gente observa que lá fora, quer dizer, na mídia ocidental, na mídia internacional, a opinião pública sobre a China não estava muito boa por causa, tipo, da teste de pandemia, mas, na verdade, a China, nos últimos 5 anos, 10 anos, deste mundo, é um desenvolvimento muito rápido, já tem uma faceta totalmente diferente. E eu, como uma chinesa, a gente sente muito orgulho pelos esses resultados de desenvolvimento da China. Por isso, nós mesmo, seja jornalista, a gente tem tipo padrões para fazer no jornalismo, mas realmente a gente quer compartilhar o que a China é hoje para mais pessoas que também atendam esse desenvolvimento da China. Muito bem, Xi. Eu vou alternar aqui algumas perguntas sobre a vida na China e algumas perguntas sobre geopolítica. Tá? Vou começar sobre geopolítica, depois a gente alterna para algumas questões culturais, que eu tenho muita curiosidade, o público todo tem muita curiosidade para saber. Vamos lá. Prazer. Uma coisa que é um assunto muito quente é o aumento das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos, Europa e China. Você tem uma série de sinais disso. Os sinais mais claros são as sanções econômicas, as sanções tecnológicas, que os Estados Unidos está tentando impedir a China de importar chips de determinada qualidade, determinado avanço. Você tem agora uma nova... ele impôs uma tarifa altíssima para carros elétricos chineses. Recentemente, no encontro do G20, também houve ataques à China, porque a China tem superprodução de várias coisas, carros elétricos, painéis solares. Então, como é que você está vendo essa escalada retórica e também econômica? Né? É uma guerra econômica. Os Estados Unidos e a Europa estão usando instrumentos financeiros para fazer guerra econômica à China. Como é que você está vendo isso? E como é que você vê que o governo está reagindo a isso? O governo chinês está reagindo a isso? Sim, é uma questão muito grande. Mas, primeiro ponto, vamos relembrar como foi começando esta guerra comercial, essa guerra econômica entre China e Estados Unidos. Isso, na verdade, começou desde a administração de Trump, né? Naquela época, na verdade, a China apenas percebeu, enxergou essa guerra
como uma temporária de Trump, como Trump, ele próprio, na verdade, é um empresário muito bem sucedido. Ele sabe como usar essas vantagens dos Estados Unidos para drogar mais benefícios. Por isso, no início, a China acha que caso a gente aceitasse alguns pedidos de Trump, essa guerra não vai, iria ampliar. Mas, na verdade, depois de tantos anos, a China está desenvolvendo mais rápido do que o mundo esperava. Quer dizer, tantos resultados notáveis, infraestruturas, tecnologias, inovações, muita coisa. E tudo isso deixa que os norte-americanos se sentem mais ameaçados. Por isso, agora, esta questão já se torna uma disputa estrutural. Então, na verdade, já é inevitável. Mas depois, com tantas sessões, acumulação de tantas sessões, agora, os chineses, o governo chinês, percebemos que nós precisamos depender da nossa própria capacidade. Já enfrentamos que isso já se torna um fato, verdade inevitável. Então, a gente precisa reagir de forma mais proativa. Não vai, ter uma imaginação muito ideal, acha que os norte-americanos, um dia, quando mudar o governo, por exemplo, até agora Biden, a gente vai mudar a atitude. Isso não vai acontecer. Então, voltamos a falar sobre chips. Como você já bem mencionou, a China, nos últimos anos, teve muitos avanços na produção de chips, quer dizer, de processo maduro, é um chips menos de 28, mais de, como se diz, mais de 28 nanômetros, e também com o Huawei, com o lançamento de novo modelo de celular de Huawei, a gente agora percebe que a China já consegue produzir os chips de 7 nanômetros. Isso já é um chips avançados. Mas agora a China, na verdade, tem a determinação de desenvolver essa indústria inteira, quer dizer, desenvolver litografias, não somente produzir próprios chips de 28 nanômetros, 14 até 7, desenvolver até 5, 3 nanômetros, que já são os mais avançados. Mas a China, acredito que tem a paciência porque sabemos que ainda existe muita, como se diz, diferença não é, como se diz, laguna tecnológica para a China produzir aqueles chips mais avançados, porque o núcleo de produzir esses chips mais avançados ou chips maduros, quer dizer, tem uma litografia de DUV e EUV, né? E aquela empresa de litografias da Holanda, ASML, eles, na verdade, só exportaram, venderam DUV para a China. Nenhuma, como EUV, aquela máquina mais avançada, eles nunca exportou DUV, EUV para a China. Apenas vendem essa máquina para a TSMC de Taiwan e Samsung da Coreia do Sul. Mas qual a diferença para os nossos internautas entender qual a diferença de DUV e EUV, a metáfora mais clara
quer dizer, DUV é como você usa uma faca para fazer chips. Então, EUV é como você usa uma agulha mais fina produzir chips. Mas na verdade, somente celulares tipo iPhone, tipo as marcas chinesas, Oppo, Xiaomi e Samsung, esses celulares mais pequenos, eles usam mais chips avançados. Para a maioria de produtos, por exemplo, carros elétricos, chips de 14 nanômetros já são suficientes. E, na verdade, agora a maioria de carros elétricos, 80% de chips que carros usam, porque um carro tem um sistema muito complexo, um carro já instala vários chips, mas 80% de um carro, 80% de chips de um carro é de 28 nanômetros. Esse tipo de chips, a China já tem capacidade suficiente, já tem produção, já conseguiu a produção em massa desses tipos de chips. Então, aquelas empresas estrangeiras, como aquele também norte-americano, Meiguan, eu esqueci o nome em inglês e português, mas aquelas empresas que... Tesla. Não Tesla. Aquele que produzem chips. Não somente chips. NVIDIA. Sim, aquelas empresas agora perderam o mercado chinês, porque, na verdade, o lucro dessas empresas depende mais chips maduros, não avançados. Você já viu a ASML divulgou como se diz, o relatório do primeiro trimestre da empresa? O lucro caiu 40%. Apenas o lucro apenas agora só tem 120 milhões de euros. O lucro caiu bastante, porque antes eles dependem muito de exportar DUV para a China, e outras empresas exportam, tipo DSMC também, exportaram mais chips de processo maduro para a China, quer dizer, mais de 7 nanômetros. Mas agora, China já consegue alcançar. Por exemplo, só na maior base, o centro de produção de chips na China, em Xangai, já tem 44 fábricas de chips. Então, China já pode produzir próprios chips para atender o próprio mercado, principalmente carros elétricos e outros eletrônicos. E Huawei próprio já tem aquele chips de 5 até 7 nanômetros, já suficiente para produzir próprios modelos de celular, aquele mais avançado, Mate 60, não é? Mas, na verdade, o que a China ainda, em termos de produção desses chips, em termos de produção de chips mais avançados, na verdade, DUV também, aquele usa faca para fazer chips, como se diz, fazer litografia de DUV para usar a faca para fazer chips, já pode fazer, é capaz de fazer 7 nanômetros, só que a eficiência e o custo e a taxa de defeito ainda não é tão ideal. Por isso, por exemplo, não somente Huawei e outras empresas estão investindo mais para fábricas, por exemplo, de bolacha de silício
e qual empresa tem mais potencial, essas empresas investem mais. Porque o próprio Huawei já criou uma empresa de investimento rápido, só focado na indústria de setor de chips, para investir várias empresas iniciais de desenvolvimento e pesquisa de chips, e para, como se diz, para investir neles, e quando sair uma empresa mais notáveis, a empresa, não somente Huawei, mas o investimento estatal entrou. Esse é o exemplo de empresa aqui, CEDM. O fundador, na verdade, é Zhang Rujing. Eu não sei se a gente conhece bem esse engenheiro de nacionalidade norte-americana. Ele é de Taiwan e ele trabalhava na DSMC, mas depois, por causa, ele acha que tem essa identidade com a parte parte continental da China. Então, ele foi convidado para trabalhar na parte continental e era fundador também daquele empresa SMIC. SMIC já é aquele maior produtor de chips na China, não é? E essa é uma história, parte dessa história. Xi, essa pessoa, esse chinês, sim, que nasceu nos Estados Unidos, morou em Taiwan e é fundador da Huawei, é não, isso? Não. Era entre 2008, ele era o fundador daquela empresa de chips da China, SMIC. Eu sei, conheço, SMIC. Ah, tá. E hoje ele faz o quê? Qual o papel dele? Hoje, como de intervenção dos Estados Unidos, houve uma disputa legal, quer dizer, um processo legal, ação legal entre SMIC e TSMC. Então, ele saiu e depois estabeleceu aquela empresa de fábrica de bolacha de Sicílio, em Qingdao. Na verdade, o truque dele é comprar aquelas máquinas, litografias, máquinas obsoletas, abandonadas, segunda mão, quer dizer, de Europa, da Coreia do Sul, do Japão, e usar engenheiros fazem alguma atualização, fazer reparação para continuar a utilizar essas máquinas. Porque com essas sanções, China já não consegue exportar novas máquinas, tipo litografias. Então, eles conseguem importar, né? Importar novas máquinas. Sim. Então, eles compram de segunda mão. Isso eu li uma matéria, uma reportagem dizendo que a Huawei, é Huawei, né, que se fala? Huawei. Né? Huawei. A Huawei, ela tinha conseguido fazer o chip de 7 nanômetros usando uma litografia de segunda mão. Sim. Foi uma grande conquista. Sim. E, ultimamente, como eu já mencionei, que a Huawei estabeleceu a própria empresa de investimento para descobrir essas empresas com potencial de produção de chips, com o sucesso dessa fábrica de bolacha de Sicílio de Zhang Rujing, agora o governo central, quer dizer, o investimento nacional, acabou de anunciar um investimento de 61 bilhões de yuans de investimento na segunda etapa para ampliar essa pesquisa e desenvolvimento, apoiar essa empresa. Isso dá quanto em dólar? Dólar, 600, menos de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Sim. Tipo 9 bilhões de dólares. Uma pergunta boba. Por que o nome da moeda chinesa é renminbi
e também é ien. Qual é o nome certo? Renminbi é 人民, é moeda do povo. E yuan, aquele significa unidade. Yuan, real. Yuan é unidade, como real. Mas 人民币 quer dizer moeda do povo da China. 人民. É o nome da moeda. Sim. O yuan é só uma unidade. Unidade. É sim, como se sim. fosse moeda. Uma moeda, duas moedas, sei lá. Não sei. R$1, R$2, 1 yuan, 2 yuans. Mas quando fala moeda brasileira, moeda do Brasil, entendi, é moeda do povo. Entendi. E sobre essa acusação dos Estados Unidos, da Europa, está vindo agora muito da Europa, né? A Ursula von der Leyen fica repetindo isso, que é excesso de capacidade da China. Como é que o governo chinês, o que você pensa sobre essa acusação? Sim, isso é totalmente uma acusação, como você falou. Porque, na verdade, a China... Vamos pensar aquelas fábricas de automóveis, tipo carros de Europa, alemão, da Alemanha, da França, eles também, agora do Japão, eles também exportaram tantos carros ao mundo inteiro, porque a China não pode exportar próprios carros. Um dilema agora para a Europa é que a Europa, por exemplo, França, Alemanha, esses países são os países mais ativos, além do Brasil, claro, além do Brasil, os países que mais, como se diz, pedem aquele esforço para o combate a mudanças climáticas. Isso quer dizer, eles querem mais produtos de novas energias, mas agora devido viu que a China agora, eles veem que a China agora consegue produzir tantos carros elétricos com tecnologias muito avançadas, regulações muito punidas, especialmente com preços mais baixos do que eles. Então, eles estão sentindo sentido de perder o mercado, porque eles não fizeram a inovação. Eles não pegaram essa onda de desenvolver carros elétricos. Nesta vez, França e Espanha são os dois países que mais como se diz, mais ativos para colocar sanções na União, dentro da União Europeia, para colocar essas sanções, tarifas extras para carros elétricos. Mas, na verdade, você viu a Alemanha até mais aberta com a China para desenvolver juntos esses carros, porque essas marcas de carros da Alemanha, eles, na verdade, são beneficiadas com esses avanços tecnológicos de carros elétricos. Eles têm muita cooperação com a China, joint ventures, quer dizer, por isso, na verdade, a Alemanha não é um país, como principal produtor de carros, eles não é como França e Espanha, mais ativo para colocar as tarifas. E quer dizer, a nova notícia está dizendo que a União Europeia vai anunciar essas tarifas, essas tarifas extras para carros elétricos em 4 de julho. Mas eles não exigem que todos os países adotem, mas colocam um espaço até 17, se não me engano, 17% até 40%, até 48%, 47%. Cada país pode escolher uma taxa para cobrir tarifas. E, muito inclusive... Bem. Não, pode completar, depois eu pensei que vocês tinham terminado. Sim. Inclusive, tipo, Hungria agora, Áustria. Esses dois países, na verdade, são países que votaram contra
mostram apoio muito firme a esses carros elétricos da China, porque, tipo, na Hungria, BYD e aquele fabricador de baterias CATL, eles instalaram fábricas nesses países. Eles querem, tipo, fazer joint ventures para produzir carros, baterias localmente. Não são chineses beneficiados desse comércio, mas também europeus. E agora, Espanha, esses países estão discutindo um tipo de joint venture entre marcas chinesas com marcas europeias de carros. Sim, é novos avanços que a gente observa aqui. Xi, agora sobre a questão puramente política, em que esse aumento das tensões, aumento dos ataques à China, vindo sobretudo de políticos da extrema-direita americana, a gente tem algumas revistas já falando em guerra, né? Na realidade, os Estados Unidos falam em guerra o tempo inteiro, eles só falam disso, mas você tem alguns extremistas falando em guerra, e o próprio Trump é muito agressivo em relação à China, o Biden disfarça um pouco, mas ele também é muito agressivo do ponto de vista das sanções. Como é que isso se reflete na cultura chinesa, esses ataques políticos, essas agressões? Como é que vocês recebem isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim. Na verdade, você viu, tipo, governo central, os líderes chineses, inclusive a chancelaria chinesa, Ministério das Relações Exteriores, às vezes reagem de forma não muito agressiva com essas agressões ofensivas dos Estados Unidos. Porque a gente aqui vê mais ações, não são falas. Você fala uma coisa, mas você age uma coisa. Então, a realidade entre relações entre China e Estados Unidos, claro, essa disputa, essa competição já é inovidável. Mas como o comércio e várias cooperações bilaterais os dois países são tão interligados. Os consumidores norte-americanos continuam precisando produtos chineses. Então, por isso a gente aqui, governo chinês e inclusive nós, como pessoas comuns, internautas na rede social, a gente percebe que fala é uma coisa, falar é uma coisa, mas ação é uma coisa. Mas agora a China já perde essa confiança nos Estados Unidos. Já não acredita mais quando, tipo, por exemplo, quando os Estados Unidos dizem, na questão de Taiwan, eles falam uma coisa e agem outra coisa. E quando, na verdade, ultimamente eu ouvi um comentário, uma visão muito interessante, alguns analistas chineses que fazem. Por que agora Estados Unidos é tão ansiosos com a ascensão da China? É porque Estados Unidos e aqueles países tradicionalmente desenvolvidos como Europa, França, Alemanha, Japão, Inglaterra, esses países, na verdade, eles vivem de colonização, de colonização, eles possuem eles com a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, eles, na verdade, criaram uma regra para todo mundo, para dominar todo mundo. Quer dizer, eles podem viver de benefícios ainda deixados pela colonização, pela criação dessas regras. Por exemplo, sistema de pagamento SWIFT. Os Estados Unidos, eles não precisam trabalhar, produzir nada, mas recebem
dinheiro, quer dizer, eles vivem de trabalho de todo mundo. Por exemplo, SWIFT, quando você faz um comércio internacional, cada país, todo nós precisamos usar SWIFT, então pagamos tarifas a eles. Os Estados Unidos, eles não fazem nada, só criam esse sistema SWIFT, eles já têm uma receita. Então, mas China não tem essas bases. China nunca colonizou nenhum país. A ascensão da China depende de próprios esforços, próprios trabalhadores, próprios trabalhos. Então, o que os Estados Unidos e os ocidentais temem mais é que a China está mostrando um outro modelo. Vai quebrar aquele tipo colonização, como se diz aquela palavra, termo, quer dizer, aquele sistema antigo que eles criaram. China está quebrando isso. Sistema colonial. Sim. Sistema colonial. Colonial. Então, os Estados Unidos já não, com a ascensão da China, os Estados Unidos já não conseguem viver sem trabalhar nada, produzir nada e com métodos tipo financeiras, tipo sistema financeiro, eles ganham, pessoas já levam uma vida sem trabalhar nada. Esse é o sistema, na verdade, de Estados Unidos. E então, outra coisa é que, antigamente, o mundo inteiro só tem os Estados Unidos como o maior mercado. Então, como os Estados Unidos eram aqueles maiores consumidores, todos os produtos, por exemplo, carros, celulares, eletrônicos, eles têm um padrão de produção conforme o mercado Estados Unidos, assim tornam Estados Unidos como, naturalmente, um criador de regras. Mas agora a China, depois de tirar 800 milhões de pessoas da pobreza, a China se torna o maior mercado. Então, quando você produz uma coisa, você pensa primeiro em mercado chinês. Então, o padrão chinês pode ser um padrão mundial. Por exemplo, agora, um exemplo é ferrovias de alta velocidade. Como a China agora tem essa capacidade muito grande na infraestrutura, na África, nos países sudeste asiáticos, eles importaram ferrovias chinesas. Então, padrão chinês se torna padrão do mundo. Isso é também o que os norte-americanos temem, porque antes só tem mercados norte-americanos, só eles, qualquer coisa atende o padrão deles. Mas agora tem China, o mundo agora tem 2 padrões. Outra, nessa linha ainda, você tem a questão do dólar, né, que é um grande debate que está havendo no mundo, que é sobre a desdolarização. Sim. Você mencionou o SWIFT, né, que é o padrão financeiro do comércio internacional, e também o dólar. Até, inclusive, eu li a revista do Marco Fernandes, da Tricontinental, que é a revista sobre, que é temática agora, desdolarização. Aí eu até fui ler os livros sobre isso, que é impressionante, por exemplo, que como tem um livro de um ex-secretário do Tesouro Americano, na realidade ele é funcionário do Tesouro Americano, em que ele fala como os Estados Unidos começou a usar deliberadamente o dólar como arma. Deliberadamente. Isso aí sempre usou, mas a partir do 11 de setembro, sobretudo, começou a usar de forma mais para inimigos, para qualquer inimigo, qualquer Estado que era adversário, considerado adversário. E depois, mas sobretudo, o que realmente ligou o alerta vermelho do Sul Global foi que depois da guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos ele congelou 300 bilhões de dólares do Banco Central russo, rompendo com uma tradição de respeito
a soberania monetária de outros países. E aí acelerou o processo de afastamento, mas é muito complicado. Eu li os artigos, ainda é uma questão muito complexa, porque a China ainda não tem interesse ainda em ser uma reserva internacional, porque isso aí tem um custo também, você ser reserva internacional, tem riscos, mas o processo já começou. Como é que você está vendo esse processo de criar uma nova moeda, de criar sistemas financeiros em moeda nacional? O Lula também fez um discurso muito forte nisso em Xangai, no ano passado, falando sobre por que o mundo tem que negociar em dólar, né? Como é que você está vendo isso? Sim, na verdade, para você, ter como se diz, para o mundo aceitar sua moeda como moeda mundial, você precisa ter uma confiança, uma base. Então, antes a China não tinha essa capacidade. A moeda chinesa também não estava muito estável. Mas agora, como China, como um país manufatureiro, tem essa base industrial muito completa, agora a China consegue começar a promover esse processo de desdolarização, porque os países, em esse momento, começam a pensar por que a gente paga tudo em dólares no comércio internacional, paga essa tarifa a SWIFT. Agora, a Rússia se torna um bom exemplo, que mesmo que seja excluída do sistema SWIFT, a Rússia passou por essas sanções, dificuldades. Então, isso dá uma esperança a outros países para você pensar como nós podemos criar nossos próprios sistemas de pagamento. Então, agora com Lula muito ativo, China muito ativa, Rússia muito ativa, eles têm essa visão. Com essa visão, eles podem tomar mais ações para começar a promover este processo. Porque já é um momento para fazer isso. A gente já não aguenta mais de pagar uma tarifa só por causa desse sistema SWIFT, como já falamos antes, né? Então, com BRICS, com adesão de Arábias Sauditas, Emirados Sauditas, porque eles têm a capacidade, fundo muito enorme para apoiar também esse processo. Mas a questão da moeda chinesa é que, para manter a moeda chinesa estável, a moeda chinesa própria ainda não é livremente trocada. Isso é uma maior dificuldade para a moeda chinesa se tornar como uma moeda internacional. Mas a China está passo a passo, consolidar o próprio sistema financeiro, mercado financeiro, para evitar, ataques financeiros. Estados Unidos, você já viu como Japão, Coreia do Sul, na década 60, 90, eles passaram por aqueles ataques financeiros. Por isso, a China está no processo de consolidar, reforçar o próprio sistema financeiro para ser resiliente a esses ataques, manter o próprio mercado financeiro, moedas mais estáveis, depois tem mais capacidade para avançar, adiantar nesse processo de desdolarização. Muito bem. Xio, falar um pouco sobre política interna da China. Aí eu queria saber como é que é a vida partidária. Você é filiado ao Partido Comunista da China? Sim, sou. Desde último ano na universidade, já aderi ao partido. E como é que é a vida partidária e como funcionam os processos de seleção de liderança? Pode explicar para a gente como é que é? Todo mundo
agora, a gente sabe que agora a China tem 1,4 bilhões de população e tem cerca de 100 milhões de membros do partido. Na verdade, no meu caso, meus pais, meus avós, eles todos são membros do partido. Eles trabalhavam na fábrica siderúrgica. Então, naquela ambiente, quem trabalha mais duro, quem trabalhava mais duro, como se diz, trabalha mais, é que você poderia ser selecionado para aderir ao partido, porque ser membro quer dizer você trabalha mais, é uma pessoa reconhecida pelos colegas, seus trabalhos são reconhecidos, elogiados pelos colegas, você consegue obter mais boas, como se diz? Me perdi essa palavra. Quer dizer, se juntar ao partido, na verdade, é uma honra para nós, mesmo para a minha geração, porque sou na minha turma, por exemplo, sou os melhores alunos, poderiam ser os primeiros a aderir ao partido. Você precisa passar um processo de seleção, entregar seus, escreve um artigo, um texto para mostrar o que você reflete sobre o partido, qual é a situação do seu aprendizagem sobre as teorias marxistas. É um processo 4 anos. Só os melhores alunos conseguem aderir ao partido mais rápido. Então, é uma honra para nós. Mesmo agora no trabalho, por exemplo, no meu escritório, metade de colegas não é membros. Claro, alguns colegas, eles escolhem de não aderir. Mas alguns colegas ainda querem aderir. Mas precisam um processo, você precisa uma avaliação sobre seu trabalho, seu desempenho, sua virtude, às vezes. Isso é seleção de membros. Não é fácil. Não quer dizer você, hoje eu vou mostrar o interesse de aderir, você paga às vezes em outros países, porque tem vários partidos, você já facilmente aderir a um partido, mas aqui, um processo agora leva cada dia mais tempos. Antes, como o Partido Comunista da China já tem 100 milhões de membros, agora este processo de seleção se torna ainda mais exigente. Você precisa mais tempo de avaliação para aderir ao partido. E depois de ser partido, você ainda precisa continuar seu estudo sobre teoria, sobre pensamentos, sobre políticas, sobre linhas, princípios do partido. Como, por exemplo, no mês passado, o Partido Comunista, o partido PCCH, acabou de atualizar aquele disciplina e regras dos membros. Todo mês tem aulas online para nós aprender essas novas regras, novas disciplinas, que geralmente fala de corrupção, fala de como você enfrenta uma situação de corrupção, como você age quando age no dia a dia, vários aspectos. É uma exigência muito alta para uma pessoa, sim. Muito interessante. Mais um exemplo, ser membro do partido quer dizer você precisa, numa situação emergente, ou numa emergência, você precisa trabalhar na frente. Como durante a pandemia, os membros foram os primeiros convocados para ir trabalhar
na frente de combate à Covid. Isabel, uma pergunta também aí do aspecto cultural sobre como é o planejamento familiar na China. Né? A China ficou muito conhecida porque teve a política de filho único, que durou muito. Eu acho que não tem mais, eu queria saber se tem ainda, se tem algum limite para as mulheres, para os casais terem filhos, se tem algum sistema de interrupção de gravidez. Aqui no Brasil, estou perguntando isso porque no Brasil a semana passada foi muito intensa, porque aqui a extrema-direita tentou impor um retrocesso para as mulheres, né? O aborto é proibido no Brasil, mas em alguns casos é legalizado. Caso, por exemplo, de uma mulher estuprada, ela pode pedir o aborto, apesar que mesmo assim é difícil. Eles queriam acabar com isso. Mas eu queria saber como é que era na China, se tem algum direito à interrupção da gravidez, e essa coisa da controle de natalidade, de filhos, como é que funciona na China? Sim, como todo mundo sabe, a China adotou por muito tempo aquela política de filho único. Isso tem um fundo histórico, porque durante a Segunda Guerra Mundial, a invasão japonesa à China, a China morreram bastantes pessoas, e como um país era muito pobre, precisava muitas mãos de obras. Então, naquela época de Mao Zedong, incentivou muito as famílias ter muitos filhos, 10 filhos, 8 filhos. Isso causou uma bomba de crescimento, de aumento de população. E depois desta década 80, a China começou a adotar essa filho único. Eu sou filha única da minha família por causa dessa política. Mas depois deste século XX, essa situação muda bastante. Século XXI, então, né? 21, você fala. Século XXI. Desde 2007, o governo central começa a discutir. Não é governo central, Assembleias Populares de vários níveis começaram a discutir sobre mudar esta política de filho único. Então, desde 2013, a China deixar mão, liberar esses filhos únicos. Na verdade, mesmo nas cidades grandes, zonas urbanas, adotaram filho único, mas para pessoas de etnias minorias, na verdade, o governo respeitou tradições deles, porque eu viajei bastante, fiz entrevistas com pessoas nas zonas remotas, nas montanhas, de etnias minorias. Eles, na verdade, nunca adotou a política de filho único. Eles têm irmãos, 3 filhos são muito comuns para famílias naquelas zonas rurais. Sim, mas agora, como todo mundo, quando um país desenvolve mais, as pessoas não querem ter filhos. Japão, Coreia do Sul, é uma questão mundial. Então, agora o governo também incentiva pessoas como minha idade, a ter filhos. Você agora pode ter 3. Sim, mas é uma escolha pessoal. 3. Sim. E quando a questão de aborto, como se diz, é uma questão muito complexa para comentar, porque eu respeito essa tradição, essas ideias dos brasileiros, argentinos, também nos Estados Unidos, porque é um país religioso, eles têm essas tradições religiosas, têm próprias razões para manter aborto, mas como uma mulher, eu prefiro que aborto se torne uma escolha pessoal. Claro, como você mencionou, precisa ter um limite até quantos meses será proibido fazer aborto, mas como na sociedade
quando eu estava no Brasil, ouvi muitas notícias sobre estupro. Então, como uma mulher que sofreu essas coisas tão ruins e depois, porque é proibido fazer aborto, para mim isso não é uma coisa horrível. Então, para mim, como sim. Sim, então, para mim, como uma mulher, realmente aborto deveria ser uma escolha pessoal. Mas uma mulher geralmente tem essa convocação para ser mãe. A gente, claro, respeita uma vida, mas isso deveria depender de situações diferentes, como, por exemplo, estupro. Mas na China, a mulher na China tem direito ao aborto? Sim, tem. Mas precisa assinatura de casal, namoros. Os hospitais públicos permitem abortos, mas também dentro de um limite e também concordo, assinatura concordo de duas pessoas. Ah, legal. Uma pergunta aqui que eu sempre pergunto, eu já tive várias respostas, porque aqui no Brasil é uma questão grande, que como é que é o sistema de aposentadoria na China? Me falaram já que está ligado ao trabalho. Quando a pessoa já fica mais velha, como é que a pessoa não tem mais condição de trabalhar? Como é que a pessoa vai viver? O governo paga o salário, ou a empresa? E se a pessoa não trabalhar, não ganha nada? Eu queria saber. Sim, sim. Isso tem uma realidade bem diferente entre a China e o Brasil, porque, na verdade, aqui na China, tem ainda uma taxa, uma proporção muito grande de população rural. Quer dizer, você vive de cultivação. Você é como agricultores, registro de residência é como agricultores. Você possui uma guerra para alimentar o próprio. Então, o sistema de aposentadoria, o sistema de pensões na China tem dois sistemas. Um é para trabalhadores, quer dizer, você tem um trabalho fixo, você tem uma empresa e você paga, cada um paga metade para a sua aposentadoria, essa pensão, esses seguros. Então, para outros, tipo agricultores, para pessoas que não têm trabalho, tem outro sistema, é uma garantia básica de aposentadoria, de quando você não tem nada substancial. Não, sim. Sim, então tem uma base, tem uma aposentadoria básica para garantir a sua vida básica. Tem dois sistemas. E sim. E como nós já discutimos uma vez, a China está encorajando os agricultores a participar desse sistema de aposentadoria para garantir a vida na viveza após 70 anos, quando você já não consegue fazer cultivar a sua terra, seu pedaço de terra, você tem uma receita, tem uma renda básica. Sim. Tem, isso existe na China. E, por exemplo, uma pessoa que trabalha de forma independente, tem uma pequena loja, um pequeno comércio em Pequim, né? E essa pessoa não trabalha numa empresa. Quer dizer, ela tem um pequeno negócio. Tem isso, né? A pessoa tem uma pequena loja. Muito comum. Agora, cada dia mais comum. Por isso, esse sistema, tem dois sistemas. Um é para trabalhadores com um trabalho fixo, outro é para residentes rurais, residentes urbanos. Como seu registro de residência é urbano, mesmo você não tem uma empresa, você próprio tem uma loja, você pode escolher pagar uma taxa ao governo para participar desse sistema. Tem vários níveis, tem um básico e tem vários níveis. Você pode escolher
um nível que você prefere, porque cada nível diferencia com a renda diferente quando você for aposentado, né? Você pode escolher níveis para participar desse sistema. Geralmente, pessoas com registro de residência urbana, todo mundo participa. Porque isso relaciona ainda você compra um apartamento, por exemplo, em Beijing, em Xangai, porque com esses, como se diz, demanda muito alta de apartamentos, compra de apartamentos em Beijing e Xangai, para esse mercado imobiliário não fica muito fervente. Há muitos anos, governos Beijing e Xangai já adotou essa política que se uma pessoa pagar sistema de aposentadoria, sistema de seguros no lugar por 5 anos consecutivos, você pode usufruir esses benefícios da cidade. Por isso, esse sistema de aposentadoria, seguros médio, sistema de segurança média, se relaciona a muitos aspectos da vida. A segurança médica. Aí seria a próxima pergunta. Como é que é o sistema de saúde na China? Ele é público, ele é gratuito? Como é que ele funciona? Se você ficar doente, por exemplo, tiver uma febre, ou quebrar uma perna, como é que você faz? Sim, é também público. Isso é semelhante ao sistema de aposentadoria. Quer dizer, você paga mensalmente uma tarifa para participar desse sistema. Então, você pode usufruir de devolução, como se diz, quando você ir a um hospital fazer uma consulta, você só paga, no meu caso, 20% você paga por conta própria. 80% é pago por esse sistema. Mas cada ano tem uma, como se diz, primeiro você precisa pagar mais ou menos 1.500 yuans. É total, no início, você precisa chegar a esse limite e depois anualmente você chega a esse 1.500 yuans, paga por conta própria e depois começa a usufruir esses benefícios do sistema médico. Quer dizer, porque às vezes uma pessoa nunca em um ano não tem nenhum problema. Mas às vezes a gente tem, como se diz, aquele primeiro limite é 1.500 e depois você começa a usufruir 20% conta própria e 80% é sistema público. Tem que pagar uma taxa inicial de 1.500 sim. Taxa inicial, anualmente. E anualmente também, pagar 1.500 yuans anualmente. A China tem salário mínimo? Salário mínimo? Sim, mas cada cidade diferencia. Por exemplo, Beijing é menos de 2.000, 1.500, 1.300 yuans. Isso diferencia cidade por cidade. Tá bom. Estamos já chegando no final, já está quase 1 hora. Muito obrigada. Está tarde aí, né? Que horas são aí agora? Aqui são 12h17. 11h17. Já é hora para dormir. Então tá, a última pergunta sobre a guerra na Ucrânia. E a guerra na Ucrânia, e já que ficou pesado, para ficar pesado de uma vez, Israel, Gaza. Né? Como é que os chineses estão lidando, você está lidando com essas duas frentes de guerra, e no caso os ataques à China, porque ela estaria com muita relação com a Rússia, né? Já vem os ataques nesse sentido, porque a China, que eles cercaram a Rússia de sanções, a Rússia ela
ela faz negócio com a China, e é um dos principais motivos, de fato, que ela está superando as sanções, né? Como é que você vê isso? Sim, realmente o conflito na Ucrânia mudou bastante a geopolítica no mundo, especialmente entre relações Rússia e China. Deixa esses dois países mais próximos em vários mecanismos regionais, internacionais, não só BRICS, mas como a cooperação de Xangai, Organização de Cooperação de Xangai, porque você sabe, antes, na Ásia Oriental, aqueles países, Paquistão, Kirguistão, eram considerados como uma zona de influência russa. Mas como Rússia agora precisa se aproximar mais com a China, então eles liberam um pouco esse espaço para a China. Então, a China consegue estender a própria Rota da Seda, iniciativa Rota da Seda para lá. Porque antes de guerra, de conflito na Ucrânia, esses países não permitiram que a China construir ferrovias lá. Mas agora, com essa mudança geopolítica muito grande, a Rússia, na verdade, libera esse espaço para a China. Agora, China, Kirguistão, Cazaquistão vão construir uma ferrovia de alta velocidade. Realmente, esse conflito muda muita coisa. Mas China mantém próprios princípios de não interferir nesses assuntos. Deixam Ucrânia e Rússia, dois países, decidam o fim, o resultado desse conflito. Como a gente vê aquela conferência em Suíça, Rússia não participou, Ucrânia não participou. Como poderia ser uma conferência de paz para a questão de Ucrânia? Então, a China apoia que dois países a fazer negociações para resolver questões. Desde o início até agora, a China já tem uma postura muito clara sobre a questão. Não vai interferir, mandar armas, participar, apoiar financeiramente nesses conflitos. Mas, claro, um maior apoio da China para a Rússia é continuar a fazer comércios para, mesmo com essas sanções, a Rússia não fique excluída desse sistema internacional. Isso realmente é favorável para a Rússia, mas militarmente, quer dizer, esse nível que a OTAN aquele nível que a OTAN participa nesse conflito, envolvidos países europeus, de forma que eles são envolvidos nesse conflito, a China mantém esse princípio de não participar, não interferir. Continuam pedindo uma solução através de negociações. E quando a Palestina, aquela postura da China também é óbvia. Como no final de abril, na verdade, a China ajudou a fazer a reconciliação entre Hamas e Fatah. Fatah, sim. Mesmo que a China não fizesse muitas divulgações na mídia internacional, mas ações China está adotando para promover essa solução pacífica mais rápido para recuperar essa paz na Gaza, na faixa da Gaza. E China também é o país mais firme para apoiar de solução de dois estados, não é? A gente já vê isso na ONU, no palco da ONU. Tudo isso já é muito claro. Muito bem, Steve. Vamos terminar aqui a entrevista. Como é que fala tchau em chinês? 再见. 再见. Sim, mas melhor forma de bye bye. Então, muito obrigado. Muito bom conversar contigo. Foi maravilhoso. O painel completo sobre a China, uma aula de China para o público brasileiro.
Agradeço assim de coração. Muito obrigada. Eu agradeço falar com você. E em setembro você vem? Sim, eu espero receber a confirmação lá do convite, mas me convidaram, mas agora tem que esperar a passagem, né? Que bom, que bom. A gente vê aqui. A gente se vê sim. Então, forte abraço, boa semana para você. Bom dia para você. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau.